Abra sua Bíblia comigo em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso de número 21. Lamentações 3, para quem está com dificuldade de achar, fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Tem curso de teologia aí, ó. Amém. Procure o pastor Ricardo aí para fazer o curso. O problema, assim, não sei se é problema ou se é bênção, irmão. Se você estudar com ele, periga você virar pastor. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos ler essa palavra maravilhosa nessa noite. Lamentações capítulo 3, verso de número 21, que diz assim. Vamos do 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Aí vai embora, depois vocês leem tudo na casa de vocês que vai ser bênção, amém? Feche seus olhos, curva a tua cabeça em nome de Jesus, vamos orar. Papai querido, nessa noite, Pai, mais uma vez nós estamos aqui para te adorar, te bendizer, te exaltar, Senhor. A tua palavra é viva e eficaz, então revela o que o Senhor tem para nós nessa noite através dessa palavra. O Senhor já se fez presente aqui, Senhor, desde o começo desse culto, em meio à abertura, em meio aos louvores, cada oração que foi feita aqui, testemunhos, Deus, o Senhor está trabalhando, Deus, e por isso nós nos animamos, nós nos sentimos satisfeitos, Deus, porque o Senhor tem cuidado dos seus. Obrigado, Jesus, por essa noite, obrigado por essa palavra maravilhosa que vai ser falada com a minha vida e com os meus irmãos desse lugar, e eu sei, Deus, que o Senhor tem algo novo para nós, o Senhor tem algo bom para nós, e nós jamais, a partir desta noite, deste domingo, seremos os mesmos. Nós sairemos daqui prontos para enfrentar a semana, mas para fazer algo novo, para mudar vidas, para mudar as nossas vidas e a vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Então vem, toma o teu lugar de honra aqui agora, não deixe que essa palavra seja roubada, que o inimigo perca as forças agora, Deus, mas que essa palavra venha dividir a alma e o espírito, Senhor, e nos constranger com teu amor, para que saiamos daqui nessa noite, prontos, preparados, alimentados, armados da tua palavra, para fazermos a diferença em nome de Jesus por onde nós passarmos, Senhor. Amém e amém, glória a Deus, aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu não sei se eu tenho cajado hoje, assim. Graças a Deus. Nós vivemos um tempo muito complicado, as pessoas têm dito, né? Todo mundo que vê por aí o pessoal falando, tempo difícil, tempo complicado, tempo de dificuldade, tempo de enfermidade, tempo de morte, tempo de tristeza. Né? O problema é que nós temos visto mais essas propagandas do que as propagandas do reino de Deus, não é verdade? Então nessa noite, o que eu quero trazer para você nessa palavra, que Deus tocou o meu coração para tocar a mim e a você nessa noite é que há esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus, há esperança para aqueles que estão fundamentados na sua palavra, há esperança para aqueles que buscam o reino dele, há esperança para aqueles que não estão apegados somente às coisas dessa terra, há esperança para aqueles que querem ter uma vida em Cristo Jesus, há esperança para aqueles que querem viver com Cristo Jesus, há esperança para aqueles que querem beber da água da fonte da vida, há esperança para aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo de Deus, há esperança para aqueles que meditam de dia e de noite, há esperança para aqueles que leem, que comem da palavra, que têm uma vida com Deus, há esperança.
Aleluia. Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Deus tem algo novo para a tua vida, e Ele quer que você traga nessa noite à memória aquilo que te dá esperança. Ei, eu não vim aqui fazer propaganda do Covid, eu não vim aqui falar desse mal que tem acontecido nesse tempo, porque existem muitas outras coisas acontecendo, e o meu papel aqui não é fazer essa propaganda. O meu papel aqui esta noite é trazer a esperança da palavra para a tua vida, e essa palavra é transformadora, essa palavra é viva, essa palavra é eficaz, e ela diz a mim e a você: coloque esperança no teu coração, porque em Deus existe esperança, em Deus existe refrigério, em Deus existe consolo, em Deus existe... Em Deus existe esperança. Aleluia. Talvez você já tenha apanhado tanto da vida, talvez você já tenha passado tantas dificuldades, talvez você esteja dentro da igreja há tanto tempo, mas ainda você não encontrou essa esperança que está na palavra, porque você não tem mergulhado verdadeiramente nos rios do Senhor, porque você não tem se encontrado verdadeiramente com Ele. Você só consegue servir a Ele quando você está na congregação. A sua vida, o seu dia a dia não tem uma vida com Deus. Você precisa ter uma vida 24 horas com Deus. Eu falei com um amigo essa semana, um amigo cristão, e eu estava batendo um papo com ele, e nós íamos no monte, ontem à noite nós íamos no monte, e ele falou assim: poxa, eu vou ter que desmarcar, porque eu estou cheio de trabalho, que não sei o quê, e vou ter, quem sabe semana que vem, daí eu brinquei com ele, falei: irmão, quem sabe semana que vem Jesus voltar para você antes, daí você entende com ele, né? É costumeiro a gente fazer isso. E eu me incluo nisso. Às vezes a gente desmarca compromissos com Deus para marcar compromissos aleatórios, de trabalho, de coisas. Eu já ouvi muito isso. Poxa, hoje eu tenho que trabalhar. Hoje eu tenho... Mas, poxa, por que não servir a Deus mais um pouco e estender o trabalho para mais tarde? Ou acordar mais cedo no outro dia. Né? E aí eu brinquei mais com ele. Ele falou: você é fogo. E a gente tem muita amizade, muitos anos, muita intimidade. Aí eu ainda falei assim para ele. Falei: irmão, o problema seu é que você separa Jesus do trabalho. Né? Porque ele falou assim para mim: pastor Ricardo, um dia que a gente vai no monte, a gente precisa ter uma preparação, a gente precisa ter um dia assim, né, separado, não sei o quê. Eu falei: irmão, não sou religioso não. Falou: vamos no monte, vamos no monte. Vamos orar a Deus, né? Aí eu falei assim: o problema seu é que você separa Jesus do seu trabalho. Né? Você não está vivendo Jesus no trabalho. Ele fez assim, deu risada, falou: você é fogo, hein? Não sei o quê. Aí eu falei: é verdade. A gente precisa ter uma vida com Jesus 24 horas. Se eu estou servindo a Ele, por que eu não posso servir a Ele durante o trabalho? Por que durante o trabalho eu não posso orar a Ele? Por que durante o trabalho eu não posso adorar a Ele? Porque pessoas estão se escondendo nesse tempo. Nesse tempo onde nós deveríamos sair às portas, nesse tempo onde nós deveríamos clamar bem alto, como a Fátima disse aqui, é um clamor, né? A gente estava falando outro dia sobre oração, súplica e clamor, né? Tem a oração do gato, né? A oração do gato é... E tem gente rindo, você faz a oração do gato, né, irmão? Imagina, tem a oração do gato. Não que seja errado, irmão, mas há tipos de oração e há momentos e há situações e há circunstâncias que a gente precisa fazer algumas coisas. Existem momentos onde a gente faz uma oração mais tranquila, mas existem momentos onde a gente precisa orar a Deus clamando, né? Eu ainda brinquei e falei assim, eu fico imaginando o irmão no meio do lago morrendo afogado. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Senhor, manda um barquinho. Que é ruim, hein, irmão? Você está no meio do lago morrendo afogado, Daniel. Você vai fazer o quê? Socorro! Você vai dar logo um berro, não é verdade? Clama a Deus. Clamor é você gritar, é um grito de socorro, é um grito: Deus, age em favor de mim. Deus, eu estou perecendo, me ajuda, Senhor. Vivemos um tempo onde nós precisamos clamar, onde nós precisamos abrir a boca e gritar bem forte: Deus, vem em meu favor, Deus, vem em meu socorro, Deus me levanta, Deus me põe de pé em meio a essa situação, Deus me ajuda a ser um homem e uma mulher de Deus para lutar em favor do meu irmão.
Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que traz esperança para mim e para você é nada mais, nada menos do que a palavra dele. Entramos em momentos difíceis, entramos em dificuldades, em situações difíceis, por quê? Porque buscamos em outras fontes, não buscamos na palavra. Outro dia, eu nem sei porque eu estou falando isso, não estava no script. E eu estava conversando com outra pessoa e ele falou para mim uma experiência muito boa, que ele teve muito legal, que ele pegou e começou a ler o livro de Provérbios. Todo dia um capítulo, todo dia um capítulo. Ele estava compartilhando isso comigo, que pensa num livro de receita, gente, que parece que foi escrito hoje. É Provérbios. Fala da sua vida pessoal, fala de tudo, como você deve se portar, fala de tudo, Provérbios. Faça essa experiência, pega um mês aí e leia Provérbios, tira um capítulo por dia ali, ó, e lê. Você vai ver, é impressionante, parece que fala com você hoje, assim, ó. Aí você fala, vixe, aí, viu, Nancy, aí, Provérbios fala, viu? Experimente mergulhar na palavra. Não tenha só uma vida de unção, porque uns são e outros não são. Não adianta só ter movimentos. A gente precisa ter raízes sólidas, raízes fundamentadas. E nós vemos o tempo inteiro pessoas que se convertem, pessoas que logo estão pregando, mas logo caem. Por quê? Porque vivem um evangelho raso. Porque as suas raízes não estão fundamentadas na palavra. Porque ele não é constante. Porque ele tem picos, né? Ele tem picos de unção e afunda e sobe e desce. Você precisa ser constante. A sua vida com Deus precisa ser diária. Todo dia tem um momento com Deus. Todo dia tem experiências com Deus. Todo dia leia da palavra. Eu disse aqui, parece brincadeira, eu acho que eu disse aqui outro dia. Faz 10 minutos por dia, de manhã. Faz 10 minutos por dia. Mas, irmão, eu vou falar para você uma coisa que é muito séria. Eu corto um dedinho meu se a sua vida não mudar. 10 minutos eu estou falando. Todo dia de manhã, senta ali na cadeira, eu sento no quarto ali da minha filha, porque ela de madrugada vai para a minha cama, e daí de manhã está livre lá. Aí eu sento ali no quarto dela de manhã, irmão, 10, 15. Fico ali, põe um louvor no ouvido, leio uma palavra, ou às vezes leio um trecho de um livro, cristão, tá, irmão? Por favor, não vai ler. E anoto algumas coisas. Hoje de manhã mesmo eu fiz isso. O meu dia foi transformador. Desde de manhã eu estou tendo experiências com Deus. Desde de manhã eu estou experimentando um renovo. 10 minutos, que vão se tornar 15, que vão se tornar 20. Que a sua vida vai ser transformada da água para o vinho, porque você está tendo tempo e intimidade com Ele, com o Espírito Santo. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Talvez você esteja focado nessas coisas ruins que estão falando o tempo inteiro e esteja esquecendo de quem é o Todo-Poderoso Deus a quem você serve. Leia a palavra, saiba o que está escrito na palavra. Ei, meu Deus, pastor, você não vai tocar um violão para mim hoje, pastor? Deixou eu no silêncio aqui, poxa vida. Ô Douglas, você precisa vir tocar violão, Douglas. Deixa desamparado, né? Olha. Pensa. Eu anotei algumas coisas aqui que eu quero que, se você puder anotar, anote. Se não, pega aí o bloco de nota do celular. Eu gosto de anotar algumas coisas, porque essas coisas vão, depois eu vou ruminando essas coisas, né? Para quem não sabe o que é ruminando, é uma coisa muito feia, mas muito boa, em relação à palavra. Depois você procura lá no Google. Faça isso com a palavra, rumine a palavra que você vai entender o que eu estou falando. Você precisa mudar a perspectiva dos teus olhos. Você precisa mudar a perspectiva dos seus olhos.
Diante do tempo que nós vivemos, diante dessas situações, onde todos estão apontando para um lugar, onde todas as notícias dizem uma coisa, as pessoas o tempo inteiro falam daquela coisa, até dentro da igreja, às vezes você só ouve falar daquela coisa, você precisa mudar a perspectiva dos teus olhos, você precisa ser esse agente que você vai ver essas situações e vai falar assim, mas Deus é o Todo-Poderoso, Deus está agindo, olha, eu recebi uma bênção, quebra isso. O tempo inteiro, a televisão, as pessoas estão profetizando essa coisa ruim na vida da gente e você não está quebrando isso. Seja o agente de Deus nesse tempo. Pessoas estão morrendo, mas Deus ainda está curando. Deus ainda está levantando homens e mulheres. Deus está fazendo milagres. Você precisa ser essa boca de Deus nesse tempo. Sabe, quando as pessoas vêm para mim e começam a dizer, olha, você viu lá na televisão? Eu falei, não vi, irmão, nem assisto. Eu nem vejo. Porque eu sou dependente dele. Se eu tiver que cair, vai ser na mão dele. Se eu tiver que levantar, vai ser porque ele quis. Eu me alegro. Eu quero aprender, de fato, a ser com ele no pouco, mas também no muito e vice-versa. Eu quero, de fato, ter essa intimidade com ele. Eu preciso ter esse tempo com ele. Eu preciso mudar a perspectiva dos meus olhos de homem e olhar segundo os olhos dele, porque ele está com os olhos postos sobre toda a terra. Ele está com as suas mãos poderosas postas sobre toda a terra. Ele ainda é o grande, o todo-poderoso. Ele era, ele é e sempre será o Todo-Poderoso. Não existe nada que possa te fazer parar, a não ser que ele queira fazer você parar. Até para o inimigo tocar na sua vida, tem que pedir autorização para ele. Até para que o inimigo possa tocar na tua vida, ele precisa ir diante do Pai e falar, eu posso tocar. Deus está no controle. Ele ainda é o Todo-Poderoso, você não pode se esquecer disso. Você precisa mudar os teus olhos, saia da televisão, saia dessas notícias, volte os seus olhos para a palavra nos alimenta, a palavra nos levanta, a palavra nos enche, ela nos fortalece, ela nos dá vias de escape do mundo, para nos encontrarmos com Deus. Você precisa mudar o direcionamento dos teus olhos, não olhe com os olhos do mundo, olhe com os olhos da fé. Onde está a tua fé? Onde estão os teus olhos colocados? Sabe, irmão, se nós não tivermos fé, o que mais nós vamos ter? Nossa vida é em vão. Se nós como cristãos não tivermos fé, a nossa vida é em vão. Se nós não acreditarmos que Deus pode agir, no que nós vamos acreditar? Se nós não acreditarmos que Ele está no controle de todas as coisas, nós vamos acreditar em quê? Se nós não acreditarmos na palavra dEle, no que nós vamos acreditar? Ah, pastor, mas você não sabe como é que está lá em casa, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe, lá teve gente que morreu, que não sei o que, eu sei, irmão. Eu também tive momentos difíceis, eu também perdi pessoas. Mas todavia eu me alegro no Deus da minha salvação. Todavia eu me ponho de pé porque Ele é quem me sustenta. Todavia eu me levanto todo dia de manhã e agradeço a Ele porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Até o dia que Ele virá me buscar. Até o dia que Ele virá buscar a sua noiva. Maranata. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele povo que clama pela vinda do Senhor? Onde está aquele povo que grita Maranata? Nós não somos daqui, nós não pertencemos nesse lugar, nós estamos aqui só de passagem. Nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e nós passamos da vida para a vida, não é, pastor Ricardo? Passamos da vida para a vida eterna. Então eu vou falar a verdade para você, esse corpo aqui é uma leve e momentânea tribulação. Nós subiremos com Ele glorificados. E nós iremos para um lugar onde nós ficaremos o tempo todo dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu quero estar com você naquele dia.
Por isso eu vim aqui hoje para trazer à memória, a minha e a sua, aquilo que nos dá esperança. Coloque a esperança no teu coração hoje. Coloque a esperança na tua vida hoje, porque a esperança está em Cristo Jesus. A esperança está em Cristo Jesus. Eu preciso acreditar. Sabe o que é crer, irmão? Ó, crer é sem ver, é sem enxergar, é correr, é pular, sabendo que o Senhor vai me pegar no colo, sabendo que Deus está no controle. É eu sair correndo e me lançar nos braços do Pai, porque eu sei que Ele vai me pegar. A minha filha, quando brinca às vezes comigo, está no quarto, está em cima da cama, ela só vira e fala: pai, segura. Vocês vão ver que beleza isso. Não esteja esperto para segurar não. Vira do nada, a Raquel vira, sai correndo em cima da cama: pai, segura. Já me pegou no susto assim, e pulou. E eu segurei ela, porque ela sabe que ela está nos braços do Pai. A palavra nos diz para sermos como crianças, porque as crianças se entregam verdadeiramente com amor aos pais. E você nessa noite, para que você possa colocar esperança no seu coração, você precisa se lançar, você precisa correr e pular nos braços do Pai, porque você está achando que você consegue as coisas na força do seu braço, e na força do seu braço você não é capaz de fazer nada. Se lance nos braços dele. É preciso acreditar, você precisa pular sem ver, acreditando que o Todo-Poderoso é quem está te segurando. Todo-Poderoso está te segurando. Fé, meu irmão, ó, é dar um passo sem ver o chão. Eu chegar aqui, ó, isso é fé. Quando eu estou em Cristo Jesus, eu sei que os passos que eu dou com Ele, mesmo às vezes eu não entendendo, mesmo às vezes eu meio confuso, eu sei que Ele está fazendo o que é bom para mim. Mesmo doendo, eu sei que Ele está fazendo o que é bom para mim. Fé é acreditar mesmo quando Ele diz não. Eu peço alguma coisa: Senhor, faz isso por mim, Senhor, entra em providência nessa situação, Senhor, cura. Eu já orei por pessoas para curar e Deus levou. E eu falei: ai. Logo no começo do ministério, eu falei: Jesus, o que eu fiz? Mas eu entendi que o meu papel é orar. O meu papel é impor as mãos. O agir é dele, não é eu que vou fazer. E às vezes ele levar uma pessoa é algo que é bom ele fazer naquele momento. Dói, nossa. Mas ele sabe que é bom. Ele sabe o que está fazendo na tua casa, ele sabe o que está fazendo na sua família, ele sabe. Talvez você não esteja vendo, você não esteja enxergando, mas ele sabe o que ele tem que fazer. O seu papel é ter fé, mesmo quando ele diz não. O seu papel é acreditar acima do que as pessoas estão falando. O seu papel é se entregar totalmente a Ele. Totalmente a Ele. Fé, eu disse que é dar um passo sem ver o chão, é andar sem ver a estrada na sua frente, né? Quem já andou na neblina aí vindo da praia? Meu Deus, às vezes não dá para ver nada, dá um desespero. Eu já vim com neblina e chuva, não dava para ver assim 1 metro. O Senhor me guarda, né? Deus tem misericórdia de mim. Acreditar que Deus está cuidando. Às vezes a 1 metro de você não está enxergando a saída. Às vezes a 1 metro de você não está vendo o que você tem que fazer. Mas eu me entrego verdadeiramente a Ele. E Ele me pega com as suas mãos e me direciona para o caminho certo. Isso é fé, é andar sem ver a estrada. É quando não tiver sol, saber que lá em cima das nuvens tem sol. O dia está nublado aqui, quem já voou de avião? Quando a gente passa das nuvens, pode estar nubladão aqui. Você passou das nuvens, o céu está brigadeiro, né? O céu está de brigadeiro, o sol está brilhando. Isso é fé. É fé. Mesmo que você não está vendo o céu, mesmo que você não está vendo o sol, você sabe que ele está lá. Você sabe que Ele está lá e sustentado pelas mãos de Deus. Aleluia. É mesmo quando ninguém está vendo o cenário de paz, você sentir paz, sabendo que Deus está cuidando de tudo. Às vezes você está vivendo um momento tão difícil, quem já passou por isso? A pessoa olha para você e fala assim: misericórdia, eu na sua situação já tinha morrido. Eu já ouvi coisas assim.
Nossa, eu passando isso aí que você está passando, já tinha feito besteira. Mas a paz que está em Cristo Jesus, que está conosco, é que nos dá força para passar por todas as situações. Essa paz que existe em minha alma, lembra, pastor, dessa? É do tempo da Fátima essa. Eu tenho ela aí, hein? Que dia eu canto para vocês. Douglas deve conhecer. É mesmo quando ninguém está vendo cenários de paz, você sentir paz, porque você sabe que Deus está no controle. Sabe, não se desespere. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Palavra. Não se desespere. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não seja afoito. Calma o teu coração. Entregue ele ao Senhor. Confia nele, ele tudo fará. Romanos 8,15. Não tenha medo. Nós não somos mais escravos do medo. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de coragem e ousadia. Nós somos filhos. Você precisa tomar posse dessa herança. Você tem uma filiação. Você tem uma patente real. Filho do rei. Irmão de Jesus, olha que beleza. Que honra, hein? Que honra. Tome posse da sua herança. Tome posse de quem você é. Você não é mais escravo do medo. Repreenda isso da sua vida em nome de Jesus. Crer é enxergar o que os olhos de ninguém conseguem ver. Que maluco, né? Acreditar é enxergar o que os olhos de ninguém conseguem ver. E eu às vezes me deparo com situações onde chegam notícias para mim e às vezes as pessoas acham que eu sou até meio frio, sabe? Nossa, mas você não dá importância, que não sei o quê. Não é que eu não dou importância, mas eu creio num Deus que é todo poderoso e eu creio que Ele está no controle. Independente do que você está falando para mim, eu creio que Ele está no controle. E isso não vai tirar eu do eixo, não. Isso não vai me tirar desse... Eu contei algo, a Fátima sabe disso. Deus sabe que Ele quer falar com você aqui hoje, viu, irmão? Vai fazer 2 anos agora que meu padrasto faleceu de câncer, né? E eu acompanhei todo esse processo, um processo muito triste, muito difícil, né? Eu lembro de uma frase dele que ele dizia assim, que ele disse para mim assim, o câncer ele não só judia da gente, ele humilha. Né? E ele foi até o final mesmo, até os últimos. Mas eu me lembro muito bem de coisas que ele falava para mim, antes de eu ser ministro de louvor, antes de eu ser consagrado a pastor, e ele já falava coisas para mim, ele dizia, Deus vai fazer algo na sua vida, assim, não era específico, acho que ele não queria me deixar doido, e ele falava, Deus tem algo diferente com você. Eu falava, imagina. E eu ficava com aquilo. Daí eu comecei a ir para a igreja. E comecei a ministrar o louvor. E eu corria, irmão. Pensa numa pessoa que corria de estar aqui. Nunca quis. Aí eu conheci o pastor Ricardo. Aí estudei mais um pouco. Aí eu lembro muito bem no dia da minha consagração, que ele já sabia, né? De que ia fazer tratamento, tudo. E logo que eu fui consagrado, eu desci do altar, no final do culto assim, ele me abraçou. E ele disse assim, agora eu já posso ir em paz. Maluco, né? Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. Aquela palavra mexeu comigo, irmão, porque o meu ministério estava iniciando num momento de dor, dificuldade. E eu falei, Deus, que coisa maluca isso. Enquanto muitos estavam em tempo de festa, se alegrando no Senhor, eu recebi a notícia ali.
E aquilo mexeu comigo. Todavia, eu me levantei e eu me alegrei no Senhor, do Deus da minha salvação. E nós passamos esse processo. E fomos. Eu não sei se eu já disse algo sobre isso aqui, mas eu acompanhei muito de perto o quanto a gente não vale nada. O quanto pessoas erguem o nariz, enquanto pessoas tropeçam na própria língua. O quanto vale um copo d'água. Eu passei a tomar água de uma forma diferente, porque nem água ele podia tomar. Não conseguia. Essa não foi a primeira experiência que eu tive assim não, viu? Eu tive com meu pai, eu tive com meu tio. Experimentado nos trabalhos. Deus chama pessoas para experimentar nos trabalhos. Deus não chama pessoas que querem ser chamadas. Eu quero ser pastor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não. Deus chama pessoas e coloca em situações, experimenta nos trabalhos, mói, às vezes judia, para ver se ele aguenta, estar de pé. Eu jamais fui o mesmo, jamais tenho sido a mesma pessoa. Eu orei por ele, orei para Deus levar ele. Primeira oração, que não foi de cura, pastor. Aliás, em Cristo Jesus dá vida para a vida eterna, salvo, remido. Eu lembro que eu disse no ouvido dele, uma das últimas orações, para quem conhece aqui na Granja Viana, no São Camilo, que é o lugar de fase terminal. A gente ia todo dia lá. E eu lembro muito bem que eu orei no ouvido dele e ele chorou. No penúltimo dia ele chorou muito, já não estava vendo mais. E eu orei. E ele quis falar e não conseguiu falar. Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando ninguém está olhando, quando o pastor não está vendo, quando os irmãos da igreja não estão vendo? Quem é você quando você põe a cabeça no travesseiro? Quem é você? Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro? Eu orei por ele, ele chorou e ele quis falar e não conseguiu e passou aquele dia. No dia seguinte eu estive lá orando de novo e eu orei com ele e Deus tocou no meu coração. Fala para ele descansar. Irmão, doeu em mim. Doeu. Eu pus as mãos sobre ele na autoridade do nome de Jesus. E eu falei para ele, eu tenho uma palavra para você. Já não sabia, já não estava vendo, falando, estava só calado. Hoje eu tenho uma palavra para você e a minha oração é entregar algo de Deus para você. Deus fala para eu dizer para você no seu ouvido: entrega o teu espírito ao Senhor. Descansa. Já deu, descansa. Pastor, mas você não orou para Deus levantar ele? Deus o sabe. Vim embora. Dormi. Naquela madrugada ele faleceu. Podia ter morrido 2 dias depois, 3 dias, não. Naquela madrugada ele faleceu. De manhã me ligaram. Irmão, presta atenção no que eu vou falar aqui, não entenda mal. De manhã me ligaram, era domingo de manhã, dia de culto, se não me engano, dia de ceia. E me ligaram do hospital. E a moça meio sem jeito no telefone. E eu falei, pode falar que não, precisa vir aqui trazer os documentos dele, porque eles não falam por telefone, né? Precisa trazer os documentos dele. Aí, Deus já na hora, eu falei, pode falar, ele faleceu, é isso? Aí ela, no telefone, assim, meio sem jeito. Falei, tudo bem, a gente vai até aí e tal. Obrigado, tchau, tchau, tchau. Entrei em contato com meu irmão, com a minha mãe. E já começaram a fazer as correrias. E você, pastor, está correndo para lá?
Para onde você foi, pastor? Eu vim para a casa do Senhor. Adorar o nome dele, porque eu ia ministrar naquele dia. Porque ele já tinha sido entregue ao Senhor. Já estavam correndo. Eu vim para o culto. Eu adorei ao Senhor como eu nunca adorei na minha vida. Eu chorei na presença de Deus como eu nunca chorei na minha vida. Porque eu sabia que Ele estava no controle. Mas eu não podia deixar de render a Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as situações. Então, se você ainda está curvando diante das situações, saiba que você ainda não entendeu quem é o teu Deus. Você não pode ser mais o mesmo. A partir do momento que você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, você não pode ser mais o mesmo. Você não pode ter as suas raízes rasas. Você precisa se firmar em Deus, se firmar na palavra. Você precisa se firmar no Evangelho. Porque como a Fátima disse aqui, não adianta só nós orarmos se você não quiser fazer. Jesus não vai meter o pé na porta do teu coração. Você precisa abrir e dar lugar para Ele, para que Ele possa mudar e transformar a sua vida. Não desespere, não corra de medo. Quem crê diz, não tem saída. Quem crê diz, há esperança. Jeremias 29:11. Quem não crê diz, eu desisto, eu entrego os pontos, eu desisto. Quem crê diz, é hora de recomeçar. Isaías 43:19. Quem não crê diz, caí, acabou, eu caí, já era. Quem crê diz, Deus levanta o caído. Jó 5:11. Sempre tem uma perspectiva de esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sempre tem saída para aqueles que estão em Cristo Jesus. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Mesmo orando, mesmo se não acontecer, eu continuo crendo que Deus está no controle. Eu peço, não acontece, amém, Senhor, obrigado, Deus está no controle. Eu peço cura, Deus não me cura, amém, Deus está no controle. Ele sabe todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso. Não se frustre nos desejos do teu coração, não se frustre nas coisas que você acha que são de Deus, mas são da carne. Não se frustre, porque aqueles que entendem o que Deus tem para suas vidas, não se frustram. Eles aceitam de bom grado a mão poderosa do Senhor, sustentando, orientando, levantando, dando força, vigor, graça, enchendo do seu Santo Espírito, porque Ele já nos deu o seu Filho em morte de cruz, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Então o que vier daqui para frente é lucro, meu irmão. É lucro. O crer é a única possibilidade que nos dá para viver milagres extraordinários em Deus. Eu tenho profetizado desde o começo da pandemia do ano passado sobre a vida das pessoas que você viverá o extraordinário de Deus nesse tempo. Você está doido, pastor? Olha que tempo que a gente está vivendo. Olha que coisa maluca que a gente está vivendo. Você viverá o extraordinário de Deus nesse tempo. Nesse tempo. Porque esses tempos são oportunos para que a igreja se levante. Esses tempos são oportunos para que o povo se consagre. Esses tempos são oportunos para Deus encontrar de verdade os que o adoram em espírito e em verdade. Esses tempos são oportunos para Deus ver quem realmente está entregando o seu coração aos pés dele. Esses tempos são oportunos para ver quem realmente quer servir a Ele. Esses tempos são para revelar quem nós somos de verdade em Cristo Jesus. Esses tempos onde o mal bate na nossa porta, onde a tristeza alcança o teu coração, onde a depressão tem arrastado tanta gente para longe da igreja, esse tempo é oportuno para que a igreja se levante e grite bem alto, Jesus te ama. Esse tempo é onde o povo deve se levantar em oração, deve se consagrar, deve se encher do Espírito Santo para fazer a diferença na vida das pessoas. Em nome de Jesus, você vai viver esse extraordinário de Deus na sua vida.